querido, querida aluna, você que submeteu-se aí ao simulado do Espaço Weber Vieira, e aí eu tenho sempre recomendado a vocês, tanto de forma presencial como no online, que esse é um excelente instrumento para que você tenha aí um perfil, que você faça uma autoavaliação dos seus estudos, né? Estamos na reta final e é importante que você faça esses simulados aí para se autoavaliar. Então vamos lá, vamos ver as questões de processo civil, vamos ver o que é que a gente tinha para você aí. Vamos lá. Primeira questão. No que diz respeito às normas processuais, aos atos e negócios processuais e aos honorários de sucumbência, julgue o item que se segue com base no disposto no novo CPC, não é isso? Deixa eu botar a canetinha aqui. A nulidade decorrente da falta de intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica nos processos em que deveria atuar, como tal, somente pode ser decretada após a manifestação do membro do Ministério Público sobre a existência ou inexistência do prejuízo. Essa questão está verdadeira, né? Olha só aqui, artigo 279. Você vai ler o artigo 279 juntamente com o artigo 178. O que é que diz o teu artigo 178? Bom, lá no teu artigo 178 você vai ver que a intervenção do Ministério Público ela é obrigatória como fiscal da ordem jurídica, sempre que houver interesse público ou social, interesse de incapazes ou litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. E lá no artigo 279, você vai ver que, embora essa intervenção ela seja obrigatória, caso não haja intimação que trata o artigo 178, essa nulidade em decorrência da falta da intimação ou da não participação do Ministério Público, ela só ocorre após a manifestação do Ministério Público sobre eventual prejuízo em sua ausência. Então, presta atenção lá no seu artigo 279, porque o artigo 279 ele só vai trazer essa opção lá no segundo parágrafo. Então, é importante que você leia o artigo 279 e atente-se bem ao segundo parágrafo, que é o que dá o gabarito desta questão. Ok? Vamos lá para a questão de número 32. A respeito da capacidade processual estabelecida na Lei 13.105, que é o novo CPC. Vamos lá. O juiz nomeará curador especial ao réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído um advogado. Essa questão está correta. Olha ela aqui, é o seu artigo 72, inciso 2º do seu código. Nesta hipótese, o réu ele não sofrerá os efeitos da revelia. O que na verdade vai acontecer aqui é que o juiz nomeia um curador especial para que esse figura na figura de um defensor público, para que esse acabe lá defendendo os interesses desse réu revel. Atenção, a não apresentação de contestação, né? A revelia, ela via de regra gera os seus efeitos de revelia, desde a necessidade de intimação posterior e a confissão da matéria fática. Mas se o réu tiver sido citado na modalidade de hora certa ou de edital, nesta hipótese não ocorre o efeito da revelia, sendo nomeado um curador especial. Então, a alternativa primeira fica verdadeira. Bem como a segunda alternativa, que diz que o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sob direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bem. Também está correto. Se ele for propor uma ação de direito real imobiliário, o cônjuge necessita do consentimento do outro. É o que a doutrina chama de outorga uxória e outorga marital. E a terceira, a união será representada em juízo ativo e passivamente pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado. Atenção sempre para o artigo 75, que traz quem representa quem. Então você vai ver lá que a União ela é representada pela AGU, que os estados e Distrito Federal são representados pelos seus procuradores, que o município é representado pelos seus procuradores ou prefeitos, e por aí seguem uma lista e um rol do artigo 75.
Quarta alternativa, os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática do ato processual por seus procuradores em favor do outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Isso também está no seu artigo 75. Portanto, todas as alternativas deveriam ter sido marcadas como verdadeiras. A gente tem aqui a letra D de Santa Cruz no futuro, né? Em um futuro bem próximo, letra D. Vamos lá? 33. Analise as afirmativas que se seguem. Vamos fazer a análise delas? O município será representado em juízo ativo e passivamente por seu prefeito ou procurador. Está correta. Artigo 75 também, né? A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para contestar e em quádruplo para recorrer. Está errada a questão. Leia lá o artigo 180, 183 e 186 do seu Código. E veja que a Fazenda Pública, o Ministério Público e a Defensoria Pública têm prazos apenas em dobro para todas as manifestações. O prazo em quádruplo não existe mais. 3. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa um prazo próprio para o ente público. Verdadeiro. Se existe um prazo expressamente identificado para o ente público, não há que se obter prazo em dobro. Nos mesmos artigos que eu lhe disse, que é o 180, o 183 e o 186, está também essa regrinha aqui que estabelece o prazo simples. Fica apenas a afirmativa 2 como sendo incorreta, letra B de náutico. Não é isso? Temos aqui, ó, letra B a ser marcada no seu simulado. 34. Quanto ao litisconsórcio, é correto afirmar o litisconsórcio será necessário. Opa, lembra que existe o litisconsórcio necessário e existe o litisconsórcio facultativo, né? Então, o litisconsórcio necessário é aquele que, por disposição de lei, ou quando a natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Está correto, meu amigo. É justamente esse o dispositivo que deve ser marcado, essa alternativa. Esse é o litisconsórcio necessário. O litisconsórcio facultativo é aquele que se forma pela vontade das partes, pela vontade dos próprios litigantes. Letra B. Os litisconsortes sempre serão considerados em suas relações como parte adversa, como litigantes únicos. Opa! Não se esqueça que existe o litisconsórcio de forma simples ou comum, né? Tanto o litisconsórcio simples como o comum são situações diferentes. O litisconsórcio simples é aquele onde o juiz ele precisa individualizar os efeitos da sua decisão. Já o litisconsórcio unitário, esse sim não é preciso individualizar, tendo em vista que essa decisão ela repercute de forma unitária para todos os outros litisconsórcios, né? Motivo pelo qual os atos e omissões não prejudicarão nem beneficiarão. Outro erro, né? Porque a atuação do litisconsórcio pode perfeitamente vir beneficiar aos demais. Letra C. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes somente na fase de conhecimento, quando esse número comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. Uma bela questão aqui, né? Porque, de fato, o juiz ele pode limitar o litisconsórcio se for apenas facultativo. Necessário ele não pode. Mas não é somente na fase de conhecimento. Existem outras fases, lá no seu artigo 113, você vai ver que é possível limitar o litisconsórcio, inclusive em outras fases do processo. Letra D. Se um dos litisconsortes passivos contestar a ação, esse fato não obstará a ocorrência dos efeitos da revelia em relação a quem não contestou. Bom, um dos fatos que obsta o efeito da revelia é quando há pluralidade de réus e um deles contestar a ação.
Nesse caso aqui, ó, imagina que A propôs uma ação contra B e C, sendo B revel, ou seja, não apresentando contestação, a contestação apresentada por C já impede os efeitos da revelia, ou seja, impede a confissão da matéria fática. Letra E. Cada litisconsórcio tem o direito de promover o andamento do processo, mas somente quem pleiteou o andamento será intimado do ato respectivo. Claro que não, né? Se eu tenho litisconsórcio no processo, qualquer um deles que tenha eventualmente promovido o andamento do processo, todos os litisconsortes serão necessariamente e o tempo todo intimados para que tomem ciência do andamento do processo. Beleza? Questãozinha aí que deveria ter sido marcada como letra A. A de quê? A de quê, Nino? A de esporte, tá bom? 35. É defeso ao juiz exercer as suas funções no processo contencioso ou voluntário. Quando for, a resposta está no seu artigo 144 ou 145. O 144, as causas de impedimento. O 145, as causas de suspeição. Lembre-se que quando a prova ela não lhe pergunta se ela quer impedimento ou suspeição, mas ela diz que é defesa ao juiz, ela está te cobrando as causas de impedimento, que são aquelas causas mais graves de caráter e de conteúdo e de vínculo objetivo entre as partes do processo ou até mesmo os advogados. Então vamos procurar. Quando for amigo íntimo ou inimigo capital, causa de suspeição, está lá no artigo 145. Quando for parte, parente, consanguíneo afim de algumas das partes, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Questãozinha aqui, ó. Fácil se você conhece das regrinhas do impedimento e da suspeição. Aqui está no artigo 144 o impedimento. Quando qualquer das suas partes for credora ou devedora de seu cônjuge, companheiro, parentes deste em linha reta ou em terceiro grau, inclusive. Aqui é causa de suspeição, está no artigo 145. Interessado no julgamento, suspeição. Receber presentes de quem tiver interesse, de novo, suspeição. Então, questãozinha bacana, sempre cai na sua prova quando se pergunta de juiz. Fica uma dica para você estudar o artigo 139, 144 e 145. Vamos para a questão número 36. À luz do novo CPC, julga o item seguinte referente aos prazos e aos atos processuais. Citações, intimações e penhora poderão ser realizados no período de férias forenses, bem como nos feriados e nos dias úteis fora do horário regular, independentemente de autorização judicial. É isso mesmo, Nino? É isso aqui. Você vai marcar questão verdadeira. Isso está lá no seu artigo 212. Muito cuidado! Citação, intimação e penhora, independentemente de autorização judicial, podem acontecer fora dos horários. E o horário é de 6 às 20, mas pode acontecer em qualquer dia, qualquer horário, sábado, domingo. Está lá que independentemente de autorização judicial. Cuidado que essa questão, eu tenho quase certeza que ela vai aparecer na tua prova, tá bom? 37. Sobre aqui, ó, assinale a alternativa correta, ele quer saber sobre a audiência de conciliação e mediação no artigo 334, um dos meus top 5 artigos para a sua prova. Havendo audiência de conciliação e mediação, e esta restar infrutífera, ou seja, não houver autocomposição, o réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias corridos da data da referida audiência. Se você leu apressadamente, você acabou caindo em uma pegadinha, porque os dias não são corridos. Lembra que os dias no Código de Processo Civil são contados em dias úteis. E mesmo que o seu artigo não fale em dias úteis, subentende-se que eles são em dias úteis. Quando ele coloca dia corrido, torna errada a sua questão. Letra B. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor em 10 dias a alteração da petição inicial para substituição do réu. Esse prazo aqui não é de 10 dias, e sim um prazo de 15 dias, no seu artigo 338 e 339. É a correção de um vício de ilegitimidade.
Preste bem atenção que o antigo código trazia uma modalidade de intervenção de terceiro chamada nomeação à autoria, que deixa de existir em razão do instituto do artigo 338. Eu não posso nem dizer que a nomeação não existe mais, porque ela não existe como forma de intervenção de terceiro, mas ela aparece e surge aqui no seu artigo 338 e 339. Letra C. A incompetência absoluta e relativa. Quais são as competências relativas, professor? Território e valor. Quais são as competências absolutas? Matéria, pessoa e função. A incompetência absoluta e relativa e a incorreção do valor da causa devem ser alegadas em preliminar de contestação antes de discutir o mérito. Pode marcar que é essa a questão a ser marcada conforme o seu artigo 337. São todas matérias de preliminar de contestação. Lembra que a contestação é a peça de defesa do réu e o réu trará a sua defesa de mérito e as suas defesas processuais em sede de preliminar. Lembre-se também que a preliminar de incompetência absoluta e relativa não extinguem o processo, e sim geram a remessa deste processo para o juízo competente. Se liga aí. Letra D, o réu arguirá por meio de exceção a incompetência relativa. Não existe mais a exceção de incompetência relativa no seu processo. E letra E, o meio adequado para a arguição de incompetência do juízo, independentemente de sua natureza, é a oposição de exceção de incompetência, que também já não existe mais. A forma é a forma de preliminar de contestação. Chegamos ao fim. Espero que você tenha gabaritado o CPC e que você tenha estado aí por dentro de tudo que a prova tem para lhe cobrar, né? Eu espero que você tenha feito um excelente simulado e se eventualmente não fez, não baixe a sua cabeça. Estude, foque, porque ainda dá tempo. Se não for agora no TJPE, vem TRT, vem MPU, vem TRF, e aí se você continuar na sua luta diária com o seu foco em concurso público, certamente a sua hora chega. Fica com Deus e até a próxima.